Fala galera, aqui quem fala é o Alan e seja bem-vindo à aula 9 do nosso curso, que começou meio estranha, né? Eu tenho certeza que você notou alguma diferença nesse cenário e nessa iluminação. Mas vamos começar a brincar um pouquinho para te mostrar qual é a importância da iluminação. Vou ligar a primeira luz. Deu uma diferença, né? Talvez sim. Agora eu vou ligar a segunda. Eu acho que ficou um pouquinho melhor. Mas tem algumas luzes atrás de mim que também pode dar um efeito bem legal. E assim, acho que ficou um pouquinho melhor, né? Dá pra ligar a última então. Agora sim, né? Mas calma, porque esse é apenas o começo. Eu vou te dar ainda mais um tempo para você notar se tem alguma coisa diferente por aqui. Talvez você não tenha notado a diferença nessa câmera, mas eu tenho certeza que nessa aqui você vai notar. Isso porque, especificamente durante toda essa aula, eu vou gravar com o celular para mostrar para vocês que é possível sim você gravar um vídeo de qualidade utilizando os recursos que você tem em casa. Então toda essa aula vai ser gravada com o iPhone e utilizando as minhas iluminações. É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre áudio e iluminação e eu tenho certeza que já deu para você sacar qual a importância desses elementos no seu vídeo. Inclusive, nem só de profissionalismo viverá o homem, sempre tem uma gambiarra ou outra. Um exemplo disso, ó, que o meu iPhone aqui tá grudado num durex em cima do tripé, que é para segurar ele e manter ele no enquadramento certo. Então deu para ver que as modificações aqui são bastantes, mas por que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês a importância do áudio e da iluminação e que também é possível fazer isso de forma profissional, utilizando o que você tem em casa. Vamos então começar falando sobre a iluminação. E assim como eu fiz na aula passada, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo do Porta dos Fundos de bastidores para te inspirar. Nesse vídeo ele vai explicar um pouquinho mais sobre fotografia e iluminação, então acho que é muito interessante que você assista. Se liga aí! Essa é a sala como ela é. Distancie o personagem do fundo para aproveitar ao máximo a perspectiva. Vou desligar tudo e começar do zero. Ligamos a primeira luz principal, ou como muita gente chama, key light, e a partir daqui começamos a moldar o cenário. Branco a 3200, luz de preenchimento do lado oposto, contra-luz e cabelo para dar volume ao primeiro plano. Beleza, agora o fundo. Pontua elementos do cenário seguindo a unidade de cor do ambiente. Luz de preenchimento nas paredes laterais. Para dar um grau no contraste e aumentar a sensação de profundidade, luz a 6000 kelvins no fundo e nessas prateleiras aqui do lado. Essa é uma lente mais aberta só para vocês verem a montagem e onde estão os pontos de luz. Voltamos para o nosso quadro original para dar mais contraste e menos saturação na correção de cor. Pronto! Sem fotografia, com fotografia. E eu sei que talvez você não tenha todos os equipamentos que eu tenho aqui no meu estúdio ou que eu mostrei para vocês no vídeo do Porta dos Fundos, mas pode ficar tranquilo, porque o objetivo dessa aula é te ensinar a iluminar a sua cena tanto de forma profissional, quanto com o que você tiver em casa ou até mesmo utilizando a luz do sol. Então vamos começar falando dos aspectos profissionais. E para a gente começar falando sobre iluminação profissional, é necessário que você entenda quais são os tipos de refletores, ou seja, quais são os tipos de fontes de luz disponíveis no mercado para você iluminar o seu cenário. Se liga aí nesse vídeo que mostra também alguns tipos para vocês. O assunto hoje é tipos de refletores e suas características. Mas antes disso, é bom explicar o que é qualidade de luz, que está muito relacionado ao efeito que os refletores produzem. Vamos lá! Dura e suave são os extremos da qualidade de luz. A luz dura vem direto da fonte, e a suave é rebatida ou refratada. Vamos para o estúdio. E aí galera, tudo bem? Então, o Gui foi rapidinho no banheiro, há 30 minutos, um xixi prolongado. Então, como ele quer que o programa seja rápido, prático e blá blá blá, eu tô aqui pra começar. Então, luz direta e difusa. Esse refletor aqui tá mandando luz diretamente pro meu rosto. As sombras são bem definidas, dá pra ver bem, ó, bem marcadas. E com muito contraste. Aqui tá claro e logo aqui tá escuro. Eu vou usar esse mesmo refletor, só que agora rebatendo em uma placa branca. Pronto. Agora as sombras são mais suaves e existe um degradê constante entre o claro e o escuro. Tá vendo? Mandei bem, né? E os principais refletores que eu utilizo aqui no meu estúdio são os softbox. Lembra daqueles conceitos que ele tinha apresentado? Esta iluminação aqui é a iluminação principal. Tá vendo que ela está vindo diretamente do lado do meu rosto. Então,
este é o tipo de iluminação que eu uso como iluminação principal. Aqui do meu outro lado tem a luz de preenchimento. E por que ela está virada para a parede? Porque meio que ela vai rebater a luz na parede, tornando ela mais opaca. Infelizmente, esse softbox que eu utilizo, ele não tem um dimmer, ou seja, ele não tem um circuito que me possibilita controlar a intensidade de luz. Então, o que eu fiz para controlar isso? Eu peguei o meu softbox e virei para a parede. Dessa forma, a luz primeiro vai bater na parede branca para depois ser refletida no meu rosto. Então, se você perceber bem, a luz aqui desse lado do meu rosto está muito mais forte do que desse. Uma forma também de você fazer essa luz de preenchimento é afastando a sua fonte de luz de você. Então, se eu pegasse esse softbox e deixasse mais longe, a intensidade de luz estaria menor em mim. Então, teria também esse efeito. Mas, aqui no meu caso, como o meu espaço é mais curtinho, eu apenas virei para a parede e já funcionou. Atrás de mim, essa luz azulada, e se você perceber tem um recorte azulado aqui na minha silhueta, é o que eu chamo de luz backlight ou contra-luz. Por quê? Porque é uma luz que é feita para fazer o recorte. Então tá vendo que ela tá apenas marcando aqui, ó, a parte do meu corpo? O que eu estou utilizando então é o conceito de iluminação de 3 pontos. Basicamente são essas 3 luzes principais que eu utilizo para me iluminar. E como a iluminação também pode ser artística, aqui atrás você pode ver que tem um tom de laranja. E o que eu fiz aqui? Foi basicamente pegar um bocal de lâmpada e colocar uma lâmpada de LED laranja apenas para efeitos artísticos. Mas a iluminação que realmente está pegando em mim são essas 3 que eu mostrei para você. A de trás aqui laranja é apenas para dar um efeito artístico. Então você viu que apenas utilizando a iluminação é possível você colocar um efeito bem bacana e dar uma diferença bem legal na sua imagem. Cada refletor possui um tipo específico de lâmpada e a sua intensidade é medido em Kelvin. Provavelmente você já deve ter estudado isso em física, senão ainda vai ouvir falar dessa medida. Mas o Kelvin é utilizado para a gente definir a temperatura de cor. Então, quanto maior for essa escala em Kelvin, próximo mais ou menos dos 2000 Kelvins, mais amarelado será a sua cena. Ou seja, como se fosse um tom do sol, assim, ele vai chegando perto desse 2000 Kelvins. Já com a temperatura mais próxima de 1000 Kelvins, nós temos uma cor com aspecto mais azulado. Olha esse vídeo para você entender de forma prática como a temperatura de cor pode ser utilizada e vai impactar o seu vídeo. Cada fonte de luz tem uma cor, e saber dominar e manipular isso é muito importante porque a cor é um dos elementos que mais vai ajudar a definir a sua fotografia. Quer um exemplo bem claro? Aqui, ó, 2 fontes de luz que a gente conhece bem, 2 lâmpadas caseiras. Essa é incandescente e essa é de LED. Uma é amarela e a outra é branca. O termo técnico para definir isso é temperatura de cor, e a gente mede ela através de graus kelvins, e essa é a escala. Repara que cada pedaço da escala representa uma cor, e cada cor tem sua graduação, seu número. 2000 é um laranja meio vermelho, como os postes de rua ou as velas. 3000 amarelo são nossas lâmpadas caseiras mais comuns. 4300 verde, lâmpadas fluorescentes, que a gente usa na cozinha. 5600 é o sol, ao meio-dia. Vamos gravar esse número, 5600, é importante, é a nossa base, o branco que a gente enxerga. 6000 a luz do flash da câmera fotográfica e 10.000 um azulado, como a luz da lua. A gente enxerga o branco como essa escala, mas as câmeras digitais podem reconhecer qualquer cor como branca. Você já ouviu falar em bater branco? Então, é isso. Eu vou regular a câmera aqui agora e vocês vão perceber a diferença. Repara nesse gráfico aí na frente. A câmera agora viu o amarelo no meu rosto como branco. E o branco na prateleira como azul claro. Eu também posso ir no caminho contrário. O branco da prateleira fica mais amarelo e o amarelo no meu rosto fica laranja. Eu estou usando 2 temperaturas de cor. 3200 que é amarelo e 5600 que é branco. A câmera está setada para ver igual a gente, os 5600 como branco. A maioria dos meus pontos e a minha luz principal é amarela. E geralmente a gente regula o branco da câmera de acordo com a nossa luz principal. Eu vou mudar a setagem da câmera. Repare no gráfico. O amarelo fica branco e o branco fica azul. E é exatamente o efeito que eu quero. A luz da lua entrando pelas janelas do lado direito do quadro, preenchendo o rosto da Tati e criando essa persiana no fundo. E a luz geral mais branca, com uma pitada de amarelo, que reflete bem como seria um ambiente como esse. Além dos tipos de refletores e temperatura de cor, existem também diversas técnicas de iluminação que você pode empregar.
Uma delas é a iluminação de 3 pontos, que eu já expliquei para vocês mais ou menos como funciona, mas eu quero explicar agora mais em detalhes para você fixar, porque esse é o tipo mais comum e mais simples de executar quando quesita a iluminação. A luz principal, também conhecida pelos nomes de key light, é a luz mais importante das 3, localizada à frente da pessoa a ser gravada. Ela que define a iluminação básica da cena. Na maioria das vezes, utiliza-se aqui uma luz direta e concentrada. É o tipo de luz que se chama dura, causando individualmente, quando só ela é acesa, sombras pronunciadas sobre o rosto da pessoa. A luz de preenchimento, também conhecida pelo nome fill light, luz lateral ou luz secundária, é a luz que localiza-se ao lado da pessoa que está sendo gravada. Esse tipo de luz tem a finalidade de corrigir as sombras causadas pela luz principal, reduzindo as sombras dos olhos, nariz e pescoço, e também preencher os vazios que causaram essas sombras. Daí o seu nome, preenchimento. Para obter esse efeito, a luz de preenchimento é normalmente mais extensa, suave e difusa do que a luz principal. A contraluz, também conhecida pelos nomes de backlight, é a luz que localiza-se atrás da pessoa que está sendo gravada. O objetivo dessa luz é moldar o rosto da pessoa, destacando-o do cenário no fundo e evidenciando uma distância que essa pessoa encontra-se em relação ao seu cenário. Então ela realmente tem essa função de demarcar e dar a sensação de profundidade para o que está atrás da pessoa que está sendo gravada. E é possível você utilizar todos esses conceitos que eu apliquei para vocês com o que você tem em casa. Por isso que é importante a gente entender primeiro as técnicas de iluminação profissional, porque você pode aplicar esses conceitos com qualquer tipo de iluminação. Esse é o interessante. E o meu próprio cenário, que está gravando esse curso, ele é uma mistura desses dois conceitos, de iluminação profissional e iluminação caseira. Quer ver um exemplo disso? Tá vendo essa luz aqui azulada? O que eu fiz para obter esse efeito foi colocar um papel celofane, ó. Vou até tirar para vocês verem. Tá vendo a diferença que deu? Basicamente, para fazer esse efeito azulado, o que eu fiz, ó, foi colocar um papel celofane em cima da luz. Eu vou colocar novamente e aí você vai poder perceber a diferença artística que dá na nossa cena. Quando nós falamos de iluminação caseira, o sol é o nosso maior aliado. A minha dica para você é que você sempre grave de frente para uma fonte de luz, principalmente se for uma janela. E aí você pode colocar uma cortina na frente ou alguma coisa para tornar essa luz um pouco mais difusa. Dessa forma você vai ter um efeito semelhante a um softbox, apenas utilizando sua janela ou a luz do sol. Você também pode criar o seu softbox utilizando luminárias. Existem diversos vídeos no YouTube que te ensinam a fazer iluminação caseira. Então você vai lá, vai comprar a lâmpadazinha, vai comprar uma folha de seda, vai encapar direitinho e vai fazer a sua própria softbox. Fica bem legal. Para criar um efeito de luz difusa, você pode utilizar papel manteiga, folha sulfite ou até mesmo a sua própria cortina de casa. E é possível você rebater a luz fazendo, por exemplo, essa fill light utilizando placas de isopor ou alguma coisa que seja branca, como por exemplo a parede da sua casa. Para facilitar os seus estudos e você continuar aprofundando seus conhecimentos, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma série de vídeos sobre iluminação caseira que vão te ajudar bastante. Quando quesita a iluminação, a gente poderia ficar falando um curso inteiro sobre isso, mas vale muito a pena que você estude e aprofunde seus conhecimentos, porque é muito interessante. Agora, para finalizar, vamos falar então sobre áudio. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem qual é a importância do áudio na sua cena. Se liga aí! Olá, seja bem-vindo ao mês do audiovisual. Meu nome é Alan Carlos e no vídeo de hoje eu vou contar pra você qual é a importância da sonorização nos seus vídeos. Desde os primórdios do cinema até os dias de hoje, o som é algo fundamental para sua produção audiovisual. E imagine que sem graça se os seus filmes ou vídeos favoritos não possuíssem som ou ainda fossem sonorizados da forma errada. Como por exemplo nessa cena romântica do clássico Titanic.
preciso mostrar e dizer para vocês o quanto o som faz a diferença nas suas produções. E nós podemos dividir essa etapa de sonorização em 3 partes. A primeira é o diálogo, que é basicamente todas as falas que você vai ter, como por exemplo o que eu tô fazendo agora, falando com você, falando para a câmera. A segunda parte são as trilhas, que é aquela musiquinha de fundo que geralmente vai dar uma ambiência. No meu caso, eu tô usando essa trilha aqui. E para finalizar, os efeitos sonoros, que são todos os sons relacionados ao ambiente daquela gravação. E saber otimizar a forma como você lida com o som nas suas gravações significa tornar as suas produções muito mais profissional e o seu vídeo muito mais dinâmico. E uma pessoa que sabia fazer isso com maestria era o famoso e conhecido Charlie Chaplin, que mesmo na era do cinema mudo, ou seja, naquela época que não tinha diálogo nos filmes, ele conseguia dar vida às suas produções através da manipulação sonora. Como por exemplo no filme Tempos Modernos, onde o som da orquestra interage fortemente com todas as cenas que estão ocorrendo naquele filme. E trabalhar com som pode parecer algo muito complexo, mas a boa notícia é que você não precisa ser nenhum expert em áudio para melhorar as suas produções. Isso porque o seu próprio celular pode servir como um microfone que possui diversas aplicações, como por exemplo para entrevistas ou ainda como microfone de lapela utilizando seu fone de ouvido. E aplicar efeitos ou trilhas sonoras fica ainda muito mais fácil. Isso porque a nossa amada internet nos fornece muita coisa. Basta então ter sua criatividade e testar o máximo de efeitos que você conseguir. E dessa forma você conseguirá identificar qual efeito sonoro ou trilha se encaixa melhor na sua cena. O grande segredo é botar a mão na massa e testar o máximo de opções que você conseguir. Eu costumo dizer e indicar para as pessoas sempre começarem investindo no áudio. Por quê? Porque o áudio ele é irreversível. Se você for gravar, por exemplo, em algum lugar e o áudio ficar ruim, não tem como você editar, não tem como você deixar ele bom. Ao contrário do vídeo, por exemplo. Se o seu vídeo, imagina que ele ficou torto quando você gravou, ou ele não ficou com tanta resolução, você consegue, querendo ou não, na hora de editar, fazer pequenas correções que vão otimizar esse problema, que vão tornar ele menos gritante para o seu público. Agora o áudio não. Se você não tiver uma fonte de áudio que funcione, uma fonte de áudio adequada, captando a sua voz de forma clara, infelizmente não tem como corrigir isso. Então se você um dia está pensando em começar a investir em algum equipamento profissional, comece pelo microfone. Isso porque o seu próprio celular pode fazer uma filmagem, a iluminação você tem a luz do sol, agora o microfone é muito difícil. Então fica aí minha indicação para você. E podemos dividir essa parte de áudio em 3 partes: captação, trilha sonora e efeitos sonoros. Vamos começar então falando da captação. Sem dúvidas a captação do seu áudio é a mais importante, porque geralmente é ela que vai ser a principal fonte de áudio da sua gravação. Geralmente a pessoa falando é o que mais importa, e não é a trilha ou os efeitos que você adiciona. Para começo de conversa, é necessário que a gente entenda então quais são os tipos de microfone, quais são os tipos de fonte de captação que a gente pode utilizar. Então se liga aí nesse vídeo que eu gravei mostrando alguns microfones para vocês. O primeiro que nós temos aqui é o microfone de lapela, esse microfone que eu estou utilizando neste momento. E o lapela, ele é ideal para você que quer fazer uma gravação mais parada, num ambiente mais fechado, talvez até uma entrevista. Geralmente os microfones de lapela eles têm um som mais fechado e com pouca ambiência. Existem vários tipos de modelos de microfones. Esse aqui é o sem fio, onde nós temos um receptor e um transmissor. Então o receptor vai na sua câmera e o transmissor fica lá com você ou com o seu convidado. Mas tem também os com fio. Esses geralmente são até mais baratos, tem os fios mais longos. Eu, por exemplo, já achei um por $3. Então, é um microfone mais simples, dependendo do modelo, e o preço desse tipo de microfone pode variar bastante. Dependendo do modelo, esse tipo de microfone vai demandar um alto ganho de captação, e isso podemos notar pelo tamanho dele. E apesar dele ser bem pequenininho, muitas vezes ele vai aparecer na gravação, e vocês podem notar isso vendo aqui o que eu estou utilizando. Então, se você deseja fazer uma gravação na qual não é o objetivo aparecer a captação, ele não é o mais adequado. E mesmo que você ache que vai prender ele, por exemplo, com durex no seu peito, na sua garganta, não é o mais adequado, porque ele pode pegar aqui as suas cordas vocais, a vibração dele, e pode estar atrapalhando o seu áudio.
A maioria dos modelos tem alimentação através de pilhas, como por exemplo esse que eu estou aqui na minha mão, e o preço é bastante variado. Hoje em dia você encontra no mercado desde lapelas mais simples, até aqueles que são de entrada P2 por tipo $2, você acha na internet, ou também tem aqueles mais robustos de marcas mais conhecidas. Então é interessante você dar uma pesquisada, olhar e ver qual melhor se adequa tanto ao objetivo da sua gravação quanto a seu bolso. O segundo tipo de microfone é esse aqui que está na minha mão, que são os microfones chamados Boom. O microfone Boom é ideal para você que quer fazer uma gravação externa ou até mesmo dentro de uma sala, de um estúdio. E ele é um microfone discreto, pois geralmente não vai aparecer no seu enquadramento. Então, se vamos supor que você quer gravar uma cena de ação, onde tem 2 atores correndo, usa um Boom, vai lá, pode encaixar, por exemplo, num pedestal, ou até mesmo algum amigo seu pode estar segurando ele com algum suporte. E com certeza esse microfone vai conseguir captar sem nenhum problema. Geralmente ele é um microfone mais direcional, ou seja, você aponta para onde vai gravar, e mesmo assim, existem vários modelos. Tem aqueles mais discretos, onde você encaixa na sua DSLR, e tem esses aqui, ou aqueles grandões que são utilizados em cinema. Esse tipo de microfone também é muito utilizado em cinema, e ele é bacana porque também pode ser usado como um microfone secundário. Por exemplo, você que está gravando uma entrevista, então encaixa ele em cima, né, da sua DSLR, enquanto está gravando com outro captador. Uma lapela, pode usar isso porque vai que dá algum problema, né? Ele é um microfone que é melhor com certeza do que a captação da câmera e pode aí acabar salvando a sua vida. A alimentação dele pode variar bastante, mas o caso esse que eu tenho aqui, vai uma pilha só, então ele não consome muito. E também tome cuidado com o ambiente onde ele será utilizado, porque geralmente pode ter aquele barulho de vento. Claro que para isso tem um acessório específico que se chama Dead Cat, onde você coloca, ele é tipo uma espuminha, só que bem mais robusta, e aí ele cancela esses ventos. E ele também é um microfone delicado, se ficar relando nele, vai dar aquele puff, vai dar um pico de áudio, então tome bastante cuidado na utilização, mas de resto ele é um microfone bastante legal para ser utilizado, principalmente em gravações mais abertas. Temos também o microfone condensador. Esse microfone é ideal se você tem um canal de gameplays, faz podcast ou até mesmo grava tutoriais. Geralmente é um microfone muito utilizado em rádios ou até mesmo em estúdios de bandas. Então se você quer fazer, por exemplo, uma gravação acústica de voz e violão, gravar um canal de cover, por exemplo, esse microfone é sensacional para isso. E como podemos notar, ele não é um microfone nada discreto. Então, não é ideal para você que quer gravar, por exemplo, uma cena, que nem eu estou fazendo aqui. Imagina se eu estivesse gravando esse vídeo com esse microfone aqui na minha frente. Não ia ficar muito bom. Porém, ele tem um áudio maravilhoso. Temos um único problema que eu tenho encontrado. Esse é o microfone que eu uso nos meus tutoriais. E quando eu estava pesquisando para fazer a compra, eu observei que a grande maioria desse tipo de microfone utilizava uma alimentação chamada Phantom Power, que é uma alimentação especial para esse tipo de microfone e para outros também. E é uma alimentação que geralmente provém de mesas de som, ou até mesmo de uma interface de áudio, ou até uma própria fonte específica para isso. Então, para comprar esse microfone podia até sair um pouquinho mais caro, porque tinha que comprar o microfone e também a interface de áudio que ia alimentar ele. Porém, eu achei esse tipo de microfone que foi uma grata surpresa, pois existe hoje no mercado microfones condensadores com alimentação via USB. Um exemplo disso é esse aqui. Ele tem uma alimentação aqui, um cabo aqui embaixo, e outra entrada vai lá para o seu USB. Então é bem bacana você utilizar ele, principalmente para gameplays ou gravações onde não vai aparecer o seu vídeo. Além disso, vale lembrar que esse microfone precisa de um outro dispositivo, uma outra ferramenta para estar acoplando ele, segurando. Não tem como eu ficar usando ele na mão, por exemplo, porque senão pode interferir muito. Isso porque o captador dele vai aqui embaixo e a maioria dos microfones desse tipo devem ficar parados num pedestal ou em algum suporte. Esse é um microfone extremamente delicado, então tome cuidado. Por exemplo, se você derrubar ele, vai ter problemas, pode ter certeza. Mas vale a pena dar uma pesquisada, principalmente esse modelo que tem alimentação USB, pois se o seu objetivo não é gastar tanto, com certeza esse modelo vai ser um pouco mais em conta para vocês. Existe também esse microfone, que também já é conhecido por todo mundo, que é o microfone dinâmico, que é ideal para gravação de reportagens e entrevistas ou até mesmo para canais de música. E mesmo em um ambiente com muito barulho, esse tipo de microfone vai garantir um áudio bem legal, e um exemplo disso é que todas as reportagens em televisão geralmente têm um desse. Ele tem um modelo com fio e sem fio,
E apesar de ser um microfone extremamente resistente e durável, ele não é discreto. Então, com certeza, para fazer a gravação com ele, você deve estar apontando ou para a pessoa que está sendo entrevistada ou até mesmo para você. E se o seu caso for um canal de música, geralmente será necessário um pedestal. Porém, esse microfone é simples, geralmente é barato, dependendo do modelo, e faz um áudio maravilhoso e de qualidade. E por último, e não menos importante, temos aqui esse Zoom, que é um gravador e também uma interface de áudio ideal para você que está começando, porém tem um dinheirinho a mais para investir. Essa interface de áudio ela é compacta e pode gravar até 4 canais simultaneamente. Então, se no seu canal ou no seu trabalho você não vai utilizar apenas um microfone, ou seja, numa entrevista com várias pessoas, esse tipo de interface é ideal. Esse produto ele é muito bom, é muito conhecido para quem trabalha nessa área audiovisual e também tem alimentação Phantom Power, ou seja, ele poderia alimentar um outro microfone condensador. Claro que isso ia gastar um pouco mais da alimentação dele, ele aqui no caso é alimentado por pilha, e é uma interface de áudio ou um gravador muito bom. Eu indico, se você tem um dinheiro a mais para gastar, não deixe de investir nele. Eu sei que tem muita gente que está interessada e gostaria agora de pesquisar e saber, Alan, o que eu tenho que saber na hora de comprar um microfone. Tem algumas coisas que são importantes de levar em consideração. A primeira delas é o padrão polar, que vai determinar o ângulo de captação, então dá uma pesquisada nisso. Temos também o custo-benefício, que claro, né, é sempre importante ver o quanto nós temos e o quanto vale a pena realmente gastar. Também é muito importante saber qual melhor vai atender às suas necessidades. E isso vai variar dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer ou também do gênero do seu canal. E agora vamos aos testes. Conforme eu for estralando o dedo e falando, o tipo de microfone irá variar. E como vocês podem observar, ou ouvir, né? Eu comecei falando com o meu microfone de lapela. E quando eu estralo o dedo, eu mudo para o meu microfone Boom, que tem um som um pouquinho diferente, e eu também estou dentro de um estúdio, ou seja, não tem nenhum som para interferir, um som externo. E agora também vocês vão ouvir o som do meu microfone condensador, que eu estou gravando lá de casa no futuro. Dúvida? Se inscreva no canal, acesse o meu Facebook, facebook.com/pixeltutorial. E também temos o som do microfone dinâmico. E aí você que está me assistindo pensa, putz, mas eu não tenho dinheiro para comprar nada disso, eu tô pobre. Calma, também tem como utilizar o celular. Por exemplo, nessa gravação que eu estou fazendo com um iPhone 5. Dá para perceber que ele também tem uma boa fidelidade de áudio e dependendo da situação, dá para ter um áudio bacana. Então você observou que existem diversos tipos de microfones que você pode utilizar na sua cena. Para gravar esse curso, por exemplo, eu estou utilizando 3. Esse gravadorzinho aqui da Zoom, que é um gravador portátil bem legal, ele tem diversas entradas que você pode utilizar. Esse microfone que geralmente eu acoplo na minha câmera, em cima dela, então ele é um microfone do tipo Boom ou Shotgun. E esse carinha aqui que é o microfone condensador, que eu vou deixar aparecendo aqui no resto da gravação, para você ver como funciona. E existem 2 principais fatores que vão influenciar na sua captação. A forma como você vai captar e o ambiente, o local onde a sua voz está sendo gravada. Por exemplo, se você captar em um ambiente com mais eco, geralmente um cômodo sem muitos móveis, aqui, por exemplo, é um ambiente que tem um eco maior. Por quê? Porque não tem nada aqui, tem apenas parede. Então a tendência é ficar mais difícil das pessoas entenderem o seu áudio se você não utilizar um microfone profissional. Então a minha dica para você é que você evite gravar em ambientes com eco para que dessa forma a sua voz fique mais clara. E outra coisa que influencia também é a posição do seu microfone. Se você vai gravar, por exemplo, utilizando qualquer tipo de microfone, lembre-se sempre que ele tem que estar voltado para a fonte de áudio. Eu não poderia, por exemplo, gravar esse vídeo com esse microfone apontando para a direção aí da minha câmera. Por quê? Porque minha voz está vindo para lá. Então esse microfone ele teria que vir de encontro com a minha voz. E cada tipo de microfone também vai ter uma angulação de captação diferente. Tem microfones especializados, por exemplo, em captação 360, ou seja, qualquer pessoa que falar em volta do microfone, ele vai captar de uma forma eficaz. Já esse microfone condensador, por exemplo, ele tem uma captação de até 45 graus, ou seja, ele pega apenas o que está vindo aqui nessa direção. Se eu começasse a falar aqui atrás, como por exemplo meu amigo Paulinho, fala alguma coisa aí, Paulinho. Tudo bom, Alan? Como é que você tá? Eu tô bem. Pelo visto eles devem ter percebido que sua voz ficou diferente da minha. Você acha que ficou? Eu tenho certeza, ainda mais se tá pegando do seu microfone.
Sim, eu também tenho certeza que ficou diferente. Deu pra você perceber então que fica muito diferente a minha voz e a voz do Paulo. Então a minha dica também em relação ao ambiente é que você tente gravar em um ambiente silencioso, sem muito barulhos externos, de preferência longe da rua, longe de latidos de cachorro. Também gravar em ambientes com móveis, com bastante elementos inseridos para não haver eco. Enfim, tudo isso vai te ajudar a ter uma captação melhor e mais clara. A segunda parte relacionada a áudio são as trilhas. As trilhas ela tem o objetivo de te ajudar a passar um sentimento na sua cena ou no seu vídeo. Por exemplo, se eu começasse a falar que eu estou ficando triste, chateado, você pode até acreditar. Agora, se eu falar que eu estou ficando triste e chateado com uma música de fundo triste, você pode perceber que vai ficando bem diferente, né? Dá pra ter aquele clima, dá pra você entender o que eu quero passar. Agora, se eu falar que eu tô muito feliz, que eu tô muito empolgado de estar aqui no curso com vocês, pode ser até legal, mas imagine se eu colocasse uma música de fundo alegre. Olha que legal, fica bem diferente a nossa cena, né? E se de repente eu mudasse para um filme de ação onde eu quisesse lutar com as pessoas e fingindo que eu sou um super vilão ou super herói? Se eu ficasse fazendo isso do nada, poderia ficar estranho. Agora, com uma música certa, pode ficar muito mais legal. É como se eu fosse realmente um super-herói de um filme. As trilhas sonoras também são uma boa pedida para reduzir o ruído da sua cena. Imagina que você grave em um lugar que tem um barulho de fundo ou as pessoas falando. Quando você coloca uma trilha por cima, pode ajudar a diminuir esses ruídos sonoros e destacar a sua voz. Então ela também tem essa opção. Se você quer encontrar uma trilha sonora legal para os seus vídeos e que não pegue problemas com direitos autorais, por exemplo, basta acessar a biblioteca de áudio do YouTube. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Ela é uma biblioteca gratuita com diversos tipos de músicas, de instrumentos, de humor. Então você pode escolher uma música ideal e adicionar nos seus vídeos. Essa biblioteca é bem legal. Para finalizar, os efeitos sonoros têm o objetivo de atenuar certas coisas que acontecem na sua cena, como por exemplo o barulho de uma arma, de uma porta rangendo, de uma descarga. São coisas que não ficam tão reais se você apenas utilizar a captação do seu microfone. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Não acontece nada. Agora se eu fizer isso com barulho de arma, fica bem mais legal, né? Então tudo isso vai influenciar e vai deixar o seu vídeo mais vivo e também vai te ajudar a passar uma sensação, um sentimento ou uma mensagem para o seu público. Para você começar a fazer suas produções e utilizar um pouquinho desses efeitos, eu vou liberar aqui embaixo um download de um pacote com alguns efeitos sonoros e trilhas que eu costumo utilizar nos meus próprios vídeos. Vai ser legal porque você vai ter um note, mas vale lembrar que você pode sempre utilizar o YouTube para fazer o download. Lá também tem uma biblioteca de efeitos sonoros bem legal, inclusive eu mesmo sempre vou lá para baixar, então fica a minha indicação, vale a pena você conhecer e baixar os seus favoritos. Falando um pouquinho então dessa parte de captação caseira, sem dúvidas o seu celular é o seu melhor amigo. Então, por exemplo, a partir desse momento, todo o áudio que você está ouvindo é do meu celular. E eu posso comparar utilizando o meu microfone também. Então você vê que tem uma diferença, ó. Esse é o áudio do celular, esse é o áudio do microfone. A grande sacada de quando você for gravar com o seu celular é você sempre apontar ele para sua fonte de áudio, que nem eu tinha falado. Então, se é uma entrevista, por exemplo, que você está gravando, você pega o seu celular, aponta para você, aponta para sua fala e depois aponta para a pessoa que irá falar. Assim, você sempre vai ter uma captação totalmente direcionada para a sua fonte de áudio. Ou se você não quiser que seu celular apareça, não fique com ele na mão, você pode posicionar ele acima do local que você vai gravar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, e continuar falando. Ou se você quer algo mais discreto, você pode utilizar os seus fones de ouvido como uma espécie de microfone de lapela. Esse daqui, por exemplo, é o microfone que vem no PlayStation. Então, ó, ele já é próprio para você gravar e captar o seu áudio. Então, ó, ele já vem com esse clipezinho aqui, que eu posso grudar na minha camisa e depois fazer a captação como se fosse um microfone. Fica bem legal também e fica bastante discreto. Toda essa parte de áudio é legal que você treine, que você aplique e que você estude, porque os conceitos são quase que infinitos. Mas é muito interessante. E para facilitar os seus estudos e você continuar aprendendo, eu vou deixar aqui embaixo um link com diversos materiais e conteúdos que você pode assistir para aprofundar os seus conhecimentos. Bem, deu para perceber que esse é um assunto muito importante, muito legal, e nas próximas aulas eu vou falar para vocês também de outros elementos que são utilizados para a gravação do seu vídeo. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. É muito importante que você utilize esse espaço para a gente conversar, para você aprender, e espero te ver na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!